Você já se perguntou qual é o segredo por trás daquele sabor adocicado e irresistível que faz a culinária japonesa ser tão especial? Aquele brilho perfeito nos pratos, o equilíbrio entre o doce e o salgado. Prepare-se para desvendar um dos maiores tesouros da cozinha japonesa. Eu sou Kayoko Takeda e hoje vamos mergulhar no mundo mágico do mirim. Esse ingrediente incrível, muitas vezes chamado de sake doce, é muito mais do que um simples tempero. Ele é a alma de muitos pratos japoneses que amamos. E antes de começarmos essa jornada deliciosa, quero te convidar a curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma receita e compartilhar este vídeo com todos os seus amigos e familiares que amam a culinária japonesa, tanto quanto a gente. E se você quer se aprofundar ainda mais nos segredos do koji, o ingrediente mágico que está por trás do mirim e de tantos outros produtos fermentados essenciais na culinária oriental, eu tenho um convite especial. Faça meu curso completo sobre miso, koji, shoyu e afins. É uma oportunidade incrível para você dominar essas técnicas milenares e ainda descobrir um mundo de possibilidades para criar produtos artesanais e ter um ganho extra, quem sabe. O link está na descrição do vídeo. E eu também vendo o fermento do koji, que são os esporos do fungo especial Aspergillus oryzae. As informações estão na descrição do vídeo também. Mas afinal, o que é mirim? Basicamente, é um tipo de vinho de arroz doce usado como tempero. Ele adiciona doçura, brilho e umami aos pratos, além de ajudar a equilibrar os sabores e reduzir o odor de peixes e carnes. O mirim é um ingrediente-chave em muitos clássicos da culinária japonesa. Pense no molho teriyaki com aquele brilho caramelizado perfeito, ou no sukiyaki com seu caldo rico e saboroso. Até mesmo no arroz do sushi, leva mirim para ficar com a textura e o sabor ideais. Outros pratos que usam o mirim são os cozidos japoneses, os caldos de sopas, marinadas para peixes grelhados para tirar o odor e manter a forma, e molhos agridoces em geral. E hoje eu vou te ensinar uma forma de preparar o seu próprio mirim em casa usando o sake. É um processo simples, mas que requer um pouco de paciência. Basicamente, existem 3 tipos de mirim que estão disponíveis para compra no comércio. O ron mirim, o legítimo, que é feito com arroz glutinoso, koji e bebida alcoólica com 40% de graduação alcoólica. O shosu, que é o sake destilado feito de batata doce, ou álcool de cereais a 40%, ou vodka de boa qualidade. E existe o admirim, ou seja, bebida tipo mirim. E ainda o shio mirim, com a adição de sal. O admirim que adquirimos no mercado tem graduação alcoólica de 1% e levemente adocicado. Deve existir conservantes adicionados ou são pasteurizados. Hoje vamos fazer um admirim que tem graduação alcoólica em torno de 7%, que conservaria tranquilamente contra a fermentação láctica, mesmo mantendo-o fora da geladeira após adicionar o açúcar. Vou iniciar a partir do sake que já ensinei como fazer. Veja o link na descrição do vídeo. Este sake deve ter graduação alcoólica em torno de 14 a 16%. Pena que não tem o aparelho que faz a mensuração, mas no paladar é mais alcoólico do que o vinho seco. Então vamos fazer a diluição. Eu vou optar por deixar numa graduação de mais ou menos 7 a 8% para conservação diante de possíveis contaminações que aumentam ao adicionar o açúcar. Vou diluir o sake adicionando a mesma quantidade de água. A literatura sugere adicionar 1 colher de chá de açúcar, de sua preferência, a 1 colher de sopa de sake. Então seria um pouco menos de 5 gramas, exatamente são 4 gramas, 1 colher de chá de açúcar e 15 ml de sake. A quantidade de açúcar pode ser alterada a seu gosto e se quiser adicionar um pouco de sal, pode adicionar. Após a adição de açúcar, é bom que seja mantido na geladeira. Agora vamos para o preparo.
Bom, aqui é bem simples o preparo. Eu vou fazer a diluição de 50%. Aqui eu tenho o saquê, que foi engarrafado já, e eu vou separar então 150 ml desse saquê. Eu vou colocar a mesma quantidade de água. E aqui eu tenho 40 gramas de açúcar, que são 10 colheres de chá de açúcar. Vai demorar um pouco para dissolver. Mas é isso, é essa diluição. E se você achar que ele está muito doce, pode pôr um pouco menos. Depende da receita que você vai usar esse mirim. Mas normalmente o mirim é docinho. A culinária japonesa usa bastante açúcar. Já está pronto para ser utilizado. Você pode guardar na geladeira ou acho que ele aguenta fora, porque tem uma graduação em torno de 7 a 8% aqui. Então ele é seguro para ficar fora da geladeira também. A validade dela é enquanto tiver a graduação alcoólica e a doçura. Agora, se ela começar a fermentar e acabar a doçura e também acabar o sabor, então não está valendo mais. É muito simples, então. Vale muito a pena você fazer em casa, que esse mirim que você fez, usando o saquê que você fez em casa, o koji de verdade, é muito mais cheio de umami, de enzimas, do que aquele que é comprado. Vale muito a pena você fazer. E aí, o que achou dessa receita? Me conta nos comentários quais pratos você vai preparar com o seu mirim caseiro. Vou adorar saber das suas criações. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. E faça parte do Clube dos Canais para acesso a conteúdos exclusivos e receitas ainda mais especiais. Agora chegou a hora de você falar. O que achou da receita? Teve alguma dúvida? Algum problema? Me diga nos comentários que receita você gostaria de ver aqui no meu canal. Faça a sua sugestão. E outra coisa, gosto de saber de onde você me assiste. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.